Fala, desbravadores do AB, aqui é o professor Almir Fernandes, esse é o Mapa do Direito. Hoje mais um vídeo respondendo às suas dúvidas, então vem comigo. Pessoal, hoje mais um vídeo de respostas das suas dúvidas. Então, se você tiver alguma dúvida, você já pode comentar aqui embaixo no YouTube, mandar lá no Instagram, ou então no Facebook, que em uma próxima oportunidade a sua dúvida pode ser respondida aqui no nosso canal, ok? Vamos lá para a primeira pergunta. Daniela, professor, eu tenho muita dificuldade com o português. Estou tentando melhorar, mas tenho medo de cometer erros de português na segunda fase. Até que ponto você acha que isso pode me prejudicar? A FGV pode tirar a minha nota por causa de ortografia? Daniela, olha só que pergunta interessante. Então vamos lá, por falar em português, em relação à primeira fase, é muito importante que você tenha um conhecimento de português, principalmente em relação à interpretação de texto. Já gravei um vídeo aqui no canal falando sobre isso, o tanto que é importante você saber interpretar os textos para poder saber o que o enunciado está querendo dizer. Isso na segunda fase também. Às vezes ali na segunda fase tem alguma pergunta, você não sabe muito bem o que a banca está querendo que você responda. Então a interpretação de texto é muito importante. Agora em relação especificamente à segunda fase, se você pode perder pontos por estar escrevendo de forma incorreta, pode. Teoricamente pode. Porque se você escreve de forma incorreta determinada palavra, a banca pode entender que aquela palavra ela não existe. Então se uma palavra não existe, você colocou ela incorretamente e pode deixar de ganhar uma pontuação. Na prática, isso não costuma acontecer. Então vamos supor que uma palavra deveria ser com cedilha, você usou 2 S's, por exemplo. Geralmente eles acabam pontuando isso sim. Mas se você erra somente a gramática de uma palavra específica, isso não é tão problemático. Agora o problema é quando você não consegue desenvolver o raciocínio jurídico. Os seus textos você escreve e o corretor não consegue entender o que você está querendo dizer. Isso pode ser uma dificuldade. Então, em relação a português, geralmente os problemas maiores são de interpretação de texto e de você realmente conseguir escrever um texto de uma forma coerente, tá bom? O que você pode fazer? Tem que ser humilde, dar um passinho para trás e trabalhar isso para evitar aí uma reprovação na segunda fase da OAB, tá bom? Pergunta da Iris. Você tem alguma dica para ajudar a identificar a peça na segunda fase? No meu caso, eu vou fazer penal. Iris, olha só, a identificação da peça na segunda fase é muito importante, porque se você errar a peça, você vai tirar nota 0 na sua peça e, consequentemente, você vai ser reprovada na segunda fase do OAB. Porque a peça vale 5, as questões valem 5, você tem que tirar 6. Errou a peça, tirou 0 na peça, não vai conseguir obter a aprovação. Então, olha só, o que você precisa saber para poder identificar corretamente a peça? Você tem que estudar a parte do direito processual. Você tem que saber fazer aquele fluxograma processual. Então você tem que saber por onde que um processo começa. Então, por exemplo, começou o processo com uma denúncia do Ministério Público. Depois vai ter o que? Uma resposta à acusação. Teve uma sentença, vai ter uma apelação depois em relação a isso. Aí você quer recorrer, vai ser um recurso especial. Então esse fluxograma que é extremamente importante que você entenda, que você estude, porque você pega ali o enunciado, a última coisa de processo que aconteceu, a próxima vai ser a peça correta. Então é a melhor maneira para você garantir que vai identificar corretamente todas as peças da segunda fase do OAB. A próxima pergunta é do Marcos Cardoso. Professor, se na prova da segunda fase eu responder a questão na folha errada, a banca irá dar nota 0? E se começar a responder a questão no espaço que é para escrever a peça? A banca pode zerar a minha peça? Marcos, certamente você vai ter a sua questão zerada se você respondeu ela na folha incorreta. Antigamente não vinha identificado qual era a folha de resposta específica para cada questão, mas agora vem. Então tem a folha de respostas da questão de número 1. Dentro delas tem que responder a questão de número 1, de número 2, número 3 e número 4. Se você troca isso, você não tem nenhuma chance de obter pontuação. Até porque o corretor ali, quando ele vai fazer, eu imagino que tem um corretor que fica analisando só a resposta da questão 1, outro só para a questão 2, outro só para a questão 3 e outro só para a questão 4. Então não dá para você ser pontuado. Agora, se você responder a sua peça em 4 folhas e na 5ª folha da peça você respondeu a questão de número 1, bom, você não vai ter a sua peça zerada por causa disso, pode ficar tranquilo. Só que você não vai ter a pontuação da questão de número 1 porque você respondeu ela no local incorreto. Mas ter a peça zerada por causa disso não. Então tome muito cuidado com isso lá na hora da prova, tá bom? Próxima questão. É um comentário da Gilza.
Eu acho que na faculdade deveria ter uma matéria ensinando a se preparar para a OAB, pois essa prova é muito específica. Por mais que a gente estude conteúdo jurídico, ninguém nos dá a base de técnicas de estudo. Então ficamos perdendo tempo e reprovamos muitas vezes por falta de estratégias. Gilza, eu concordo completamente com você. Eu sou professor universitário, já tem 5 anos que eu estou na docência universitária e eu realmente vejo essa dificuldade dos alunos que estão ali no 9º e 10º período, que vão fazer a prova, porque realmente eles até conhecem o conteúdo jurídico, só que a prova ela tem várias especificidades, tem muita técnica que você tem que entender, você tem que saber por onde começar. Lá na segunda fase você tem que saber redigir uma resposta do jeito que a banca quer. Então eu concordo com você, eu acho que tinha que ter alguma matéria, uma disciplina talvez ali no 8º, 9º período, especificamente para que o aluno possa entender como que ele tem que se preparar. E algo que também pouca gente fala, a preparação emocional. A preparação emocional para essa prova é extremamente importante. A gente sabe o tanto que tem uma pressão da sociedade pela aprovação e o aluno ele precisa saber como lidar com isso, tá? Então, concordo plenamente com você, fica aí a sugestão para que as faculdades, para que o MEC coloque isso na grade do curso de Direito. Pergunta da Cristina Marques. Qual é o material que eu tenho que adquirir para estudar para a primeira fase? Eu fico pensando, meu Deus, será que eu tenho que adquirir 17 doutrinas? Cristina, olha só, você não precisa comprar 17 livros diferentes, isso seria um absurdo, até porque na primeira fase você não estuda por doutrinas, geralmente você usa algum tipo de resumo, alguma coisa assim. A doutrina ela é muito importante quando você está lá na faculdade ainda, aprendendo o conteúdo, vendo pela primeira vez esses conteúdos, mas quando você está estudando para a prova do OAB, isso pressupõe que você já estudou os 5 anos da faculdade, então você agora está revisando, você está só relembrando aqueles conteúdos, e aí você pode utilizar. Se você está falando de material físico, tem alguns livros que contêm toda a parte jurídica de todas as 17 disciplinas. Você pode pesquisar também algumas apostilas, alguns resumos, principalmente você ter um bom material para resolução de questões. Tem livros específicos de resolução de questões, aqueles livro com 5.000 questões comentadas, também é uma boa estratégia, além de você ter material em vídeo também, videoaulas, mas assim, comprar uma doutrina para cada disciplina realmente não precisa, tá bom? Pergunta da Nilva. Na primeira fase, existe o risco de eu perder pontos se a banca anular uma questão que eu acertei? Nilva, olha só, como que funciona a anulação na primeira fase? Se você acertou uma questão e ela foi anulada, você não vai perder esse ponto, só que você vai deixar de ganhar mais um ponto, porque você já tinha acertado ela. Então assim, não dá para você perder pontos com anulações, tá? Então em relação a isso, você pode ficar bem tranquila. Agora é claro que o interessante quando tem anulações é que você não tenha acertado aquela questão, porque se você já acertou, essa anulação ela não vai te favorecer. Mas assim, se você fez a sua correção e você tá com 40 pontos, pode ficar tranquila. Agora tem uma outra situação que não é anulação. Pode acontecer, já aconteceu, da banca mudar o gabarito. Então vamos supor que no gabarito preliminar ela colocou como resposta correta a alternativa A. Você corrigiu e chegou com 40 pontos com base nisso. Aí vem ela lá no gabarito definitivo, ela muda para alternativa B. Você que estava com 40 vai voltar para 39. Então isso é algo que pode realmente acontecer. Mas em relação à anulação, sem problema nenhum. Eric, eu consigo fazer a inscrição para a prova da primeira fase, mesmo estando na repescagem? Eric, consegue, tranquilamente. É muito interessante que você faça isso, porque olha só, se você está na repescagem, isso significa que na próxima prova você vai pular a primeira fase e vai direto para a segunda fase, certo? Beleza, tranquilo. Então se você já está estudando, vai fazer a segunda fase e saiu o edital da próxima primeira fase, aí você pode fazer a inscrição nela, porque se você for reprovado nessa segunda fase que tem agora, você já vai fazer a primeira fase e já vai poder fazer a próxima segunda fase se você tiver aprovação. Então não tem problema nenhum, pode tranquilamente fazer a inscrição. O edital não veda que você faça isso, tá bom? Essa foi a última pergunta de hoje, espero que você tenha gostado. Se tiver ficado alguma dúvida, deixa aqui a sua pergunta aqui nos comentários, que numa próxima oportunidade a gente pode responder ela, tá bom? Valeu, até o próximo vídeo e vem comigo traçar o mapa da sua aprovação no OAB.